Oi, gente, eu sou angiologista aqui em Brasília. Meu nome é Carolina e vamos para mais um vídeo da série de 2 vídeos sobre como minimizar as complicações da trombose. No primeiro vídeo a gente falou sobre embolia pulmonar e agora a gente vai falar sobre a síndrome pós-trombótica. Agora, antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer um adendo com relação à síndrome pós-trombótica e embolia pulmonar. Enquanto a embolia pulmonar, é uma complicação que pode estar relacionada a qualquer topografia da trombose venosa, ou seja, embolia pulmonar ela pode acontecer depois da trombose venosa da cabeça, em veia do pescoço, em veia do tórax, em veia da barriga, em veia do braço, em veia das pernas. A síndrome pós-trombótica ela está relacionada quase exclusivamente com a trombose venosa em veia das pernas, tá bom, gente? Então, dito isso, bora lá pro vídeo. Para contextualizar, todas as vezes que a gente tem uma agressão, uma inflamação no corpo, a gente tem a formação de uma cicatriz. Isso acontece na pele, nos órgãos e acontece nas veias também, tá, gente? A trombose ela causa uma agressão na veia que está comprometida e necessariamente a gente tem a formação de uma cicatriz naquela veia à medida que o coágulo vai sendo dissolvido pelo corpo. Essa cicatriz ela começa a se formar em torno de 1 mês depois da trombose e vai se modificando 1, 2 anos depois da doença, aumentando, diminuindo de tamanho. Depois desse tempo, ela não mais se modifica e permanece daquela forma para sempre. A menos, é claro, que aquela veia sofra um novo episódio de trombose. Bom, acontece que essa cicatriz ela pode ter diferentes comportamentos naquela veia. Primeiro, ela pode ser pequena a ponto de não atrapalhar significativamente o funcionamento da veia e às vezes nem menos aparecer nos exames que o paciente faça depois. Segundo, ela pode ser grande a ponto de atrapalhar a função de bombeamento daquela veia, causando o que a gente chama de refluxo. E terceiro, ela pode ser tão grande o bastante a ponto de entupir completamente aquela veia, tal qual antes o coágulo da trombose estava fazendo. Agora vamos lá. No primeiro caso, é o melhor dos mundos. A gente não tem qualquer complicação e a trombose está tratada. Mas nos 2 últimos casos, é aí que a gente vai ter a chamada síndrome pós-trombótica, que é uma sequela incurável da trombose, em que a circulação de retorno fica prejudicada ou por oclusão ou por refluxo da veia por causa da cicatriz da trombose. E quais são os sintomas que podem estar relacionados? Primeiro, aparecimento gradual depois do 1º mês da doença, de inchaço na perna no final do dia, de cansaço na perna no final do dia, escurecimento gradual e permanente do tornozelo, na pele do tornozelo, aparecimento de feridas, úlceras na pele do tornozelo e que não cicatrizam, ou mesmo aparecimento de novas varizes naquela perna que teve trombose. Bom, eu tenho um vídeo falando só sobre síndrome pós-trombótica, é bom vocês virem um pouquinho antes, tá? Agora sobre o tema aqui do vídeo de hoje, como fazer então para minimizar essa síndrome pós-trombótica. A primeira coisa é saber quais são os fatores que estão relacionados ao aumento do risco de se ter síndrome pós-trombótica. Alguns desses fatores, infelizmente, estão fora do nosso controle, mas alguns outros podem ser facilmente modificáveis e são esses os fatores que vocês têm que estar atentos. Então vamos lá para os fatores. Você que teve trombose vai ter um risco maior de ter síndrome pós-trombótica se, papel e caneta na mão, tiver comprometimento de veias maiores, tipo veia ilíaca, veia poplítea, veia femoral. Se no momento do diagnóstico você tiver sintomas muito intensos, tipo dor muito forte ou edema muito intenso. Se os sintomas da trombose persistirem, permanecerem por 1, 2 semanas depois do início do tratamento. Se no exame de Doppler de controle, 1, 2 meses depois, a gente vir refluxo valvar ou obstrução residual. Se no momento do diagnóstico você tiver obesidade, IMC acima de 30. Se você já tiver no 2º episódio de trombose na mesma perna. Ou se a sua trombose foi motivada por varizes primárias, ou então a gente
alguns estudos mostram que o risco de se ter síndrome pós-trombótica é proporcional com a idade, tá, gente? Importante falar aqui que a gente teve alguns outros estudos que avaliaram outros fatores, como sexo, feminino ou masculino, e os tipos de trombofilias, ou se tem trombofilia ou não. E olha só, nenhum desses fatores nem aumentaram, nem diminuíram a chance, o risco de ter síndrome pós-trombótica, tá, gente? Dito isso, então, como fazer para minimizar os riscos de se ter síndrome pós-trombótica? Vamos lá, mais papel e caneta. Os estudos mostraram que usar meia compressiva o mais precocemente possível, diariamente, naquela perna que foi comprometida pela trombose, reduz a chance de ter síndrome pós-trombótica no futuro. Segundo, quanto mais precoce for o uso do anticoagulante com o início do diagnóstico, menor é a chance de se ter síndrome pós-trombótica. Terceiro, combater a obesidade. Quarto, prevenir uma retrombose. Isso porque ter trombose, o segundo episódio de trombose naquela mesma perna, nesse segundo episódio você vai ter uma chance maior de ter síndrome pós-trombótica. E por último, alguns tipos de anticoagulantes, os anticoagulantes diretos à base de rivaroxabana, apixabana, endoxabana, dabigatrana, estão relacionados com menor risco de se ter síndrome pós-trombótica no futuro, em detrimento dos anticoagulantes mais clássicos, à base de antagonistas de vitamina K. É isso, gente. Espero ter ajudado vocês com essas informações que eu julgo serem muito valiosas para quem teve, para quem tem trombose. E se mantenham aí assíduos no canal, que semanalmente eu tô preparando, eu tô pensando, eu tô maquinando vídeos para que vocês entendam o que está acontecendo com vocês e que possa ajudar vocês a passarem por esse período tão difícil que é o diagnóstico e o tratamento de uma trombose venosa. Então, me sigam para mais informações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!